o homem, não enquanto espécie humana, mas enquanto ser humano do sexo masculino, que era o protótipo da perfeição. Quando nascia uma mulher, era porque algo dava errado, tá? Durante a gestação. Por falta de calor no útero materno, os órgãos, que eram essencialmente os mesmos para todos os seres humanos, ficavam invertidos e em lugares errados. Tá? Tem uma professora, uma colega minha, que dizia que quando o feto embatumava no útero da mãe, nascia uma mulher e não um homem. Tá? Fazendo uma alusão, quando a gente faz um bolo, o bolo não dá certo, fica mal feito, fica ruim ou fica imprestável, era assim que era considerado o nascimento de uma mulher. Temos então a continuidade daquela ideia que vinha desde a antiga Grécia, de que as mulheres eram homens imperfeitos. Galeno, por exemplo, pontuava as diferenças entre homens e mulheres pelo viés do grau e não do gênero, não apenas no aspecto biológico, mas sobretudo cultural. Então, essa maneira de conceber a humanidade a partir de um sexo único, o homem, e a mulher como um homem que não chegou a dar certo, imperfeito, inferior, vem desde a antiguidade até o final do século XVIII. Naturalmente, muitas pequenas mudanças foram acontecendo na medida em que os séculos foram passando, principalmente devido ao advento e consolidação do cristianismo no mundo ocidental. Mas a grande ruptura do modelo de sexo único teve lugar no final do século XVIII, com o surgimento de um novo modelo do dimorfismo radical. A anatomia e a fisiologia de homens e mulheres passaram a ser vistas como dois tipos diferentes que traduziam essências contrárias. Novamente, diversas áreas do pensamento e das ações humanas se articularam para justificar as hierarquias que as diferenças constatadas construíam. Obviamente, as mulheres foram naturalmente conduzidas para um grupo estigmatizado como inferior, juntamente com outros participantes que engrossavam essa categoria. Não foi uma ação natural. Na realidade, essa ação foi conduzida, como eu disse antes, por todas as ciências que estavam se apresentando, o que eram consolidadas, não é? E não só as ciências, a própria filosofia também, por exemplo. Os órgãos reprodutivos das mulheres passaram a assumir importância central em suas vidas, principalmente o útero, onde a vida era gerada. Como muitos trabalhos feministas mostraram, principalmente a partir do século XIX, as autoridades médicas reclamaram o direito de definir o que era uma mulher ou o que deveria ser uma mulher. O conhecimento médico construía seu conhecimento em torno de visões culturais masculinas sobre as mulheres. Segundo Mary Zimmerman, o diagnóstico de problemas médicos e doenças podia ser usado como um instrumento de controle social, mantendo as mulheres no seu devido lugar. Nesse sentido, a resposta dos profissionais também pode criar doenças. Não criam os sintomas reais em si, mas decidem quais são os sintomas importantes, quais devem ser considerados para tratamento e quais devem ser descartados. Por favor, o próximo, só o começo, tá? Eu andei buscando para mostrar, para exemplificar esse tipo de ação que começou antes do século XIX, mas que foi bastante emblemática no século XIX, dessa questão de como a medicina encarava o corpo da mulher. E eu encontrei, justamente no livro da Mary Zimmerman, uma citação tirada de um texto escrito por um médico em 1869. Ele escreveu o seguinte:
As mulheres são tratadas por doenças do estômago, fígado, rins, coração, pulmões, etc. No entanto, essas doenças, durante a investigação médica, mostram que são reações ou sintomas de uma única doença, a doença do útero. Então vejam vocês, que um homem podia ter problemas coronários, podia ter problemas renais, podia ter, enfim, qualquer tipo de doença, e esses tipos de doenças não estavam associados praticamente a uma única, por exemplo, a próstata. Mas as doenças que as mulheres tinham, ou pareciam ter, ou eram ditas como tendo, sempre se dizia naquela época que era fruto daquele órgão, alguns consideravam um órgão errático, que subia e descia, que produzia humores cuja cor poderia influir no temperamento das mulheres, enfim, todo o corpo da mulher, por aquelas ideias que estavam surgindo, eram comandadas pelo seu útero. Daí vocês podem me dizer assim, bom, mas isso foi lá no século XIX, né? Bom, então eu andei procurando, eu queria procurar mais, mas eu não tive muito tempo, então achei uma aqui também para vocês. Tá? De 1958, está certo que é meio antigo, mas se a gente procurar mais, vai encontrar, né, no século XXI, coisas do mesmo teor. Uma mulher é um útero rodeado por um organismo de suporte e uma personalidade diretiva. Na década de 80, eu fiz uma pesquisa com ginecologistas e teve um que me disse assim, que mulher era como vaca. Era aproveitado tudo das mulheres pela medicina. Só o grito que não era aproveitado. Né? E daí eu me lembrei, claro, até o grito é aproveitado. Para que existe psiquiatra e psicólogo? Né? Então, o corpo feminino foi realmente apropriado pela medicina, não só pela medicina, mas esse é um exemplo paradigmático dessa questão. Tá? E influiu em quase tudo que aconteceu com as mulheres a partir de então, né? Principalmente devido a esse órgão tão pluripresente na vida das mulheres. Então, sendo o útero uma parte normal do corpo, também poderia ser considerado como fonte de doença e incapacidade, de modo que as mulheres eram normalmente anormais. Que coisa interessante. O estado normal de uma mulher era ser anormal. Né? Então, isso é algo que a gente tem que pensar bastante a respeito. Sendo, então, devido a essa normalidade anormal, em comparação com os homens, incapazes para assumir papéis de responsabilidade e autoridade na sociedade. Essa visão era usada para dar suporte à exclusão das mulheres na vida pública, legitimando a discriminação de gênero e a desigualdade. O mais interessante é que, bem avançado no século XX, resquícios desse pensamento e práticas ainda incidam, ou incidiam, mas eu acho que ainda incidem, né, sobre a vida das mulheres. Por exemplo, as fábricas de cerveja lá em Porto Alegre, elas não admitiam mulheres, porque quando menstruadas elas fariam a cerveja desandar. Então, vejo vocês, e mais uma vez uma alusão ao útero. E isso bem pertinho do século que a gente está vivendo agora. Não é coisa do século XIX. Em função da suposta tirania desse útero, a sexualidade feminina passou a ser vista de maneira completamente diferente da sexualidade masculina.
As diferenças entre ambos os sexos passaram a ser muito bem definidas e passaram a definir cada vez mais os papéis sociais de ambos os sexos. Devido à sua fragilidade biológica e incapacidade cerebral e emocional para lidar com os assuntos públicos, políticos e econômicos, as mulheres foram confinadas cada vez mais no espaço doméstico e também ia se separando cada vez mais do espaço público. Além do útero incapacitante, outras provas eram apresentadas sobre a inferioridade feminina, como, por exemplo, um crânio menor que o dos homens. Essa diferença anatômica certamente deveria significar a impossibilidade de participar ativamente da vida pública por falta de capacidade para o pensamento abstrato, pelo domínio das emoções sobre a razão. Outra prova também apresentada era a bacia das mulheres, que era muito maior que a bacia dos homens, que era mais estreita. E isso também queria significar que o verdadeiro papel para o qual as mulheres tinham nascido é para serem mães. A natureza estava dizendo isso, estava mostrando. Um crânio pequeno que fazia com que elas tivessem pouca capacidade de raciocínio e uma bacia larga que fazia com que elas fossem preparadas pela natureza para serem mães. Bom, então, para proteger as futuras gerações, as mulheres deveriam ser preservadas, então a sociedade, a cultura se encarregava de preservar esses frágeis seres e confinadas na proteção do lar para que a natureza seguisse o seu curso e a saúde das próximas gerações, das crianças, dos fetos em gestação, não sofressem abalos. O que certamente aconteceria se as mulheres passassem a desempenhar tarefas além daquelas determinadas pela natureza para o seu sexo. Outra ideia que circulava naquela época era, por exemplo, se as mulheres começassem a ler, principalmente livros assim, que exigissem uma certa reflexão, e elas estivessem grávidas, o cérebro do feto em gestação cresceria e dificultaria o parto daquelas crianças. Então, sofreria a mãe, sofreria filho ou filha. Então, as mulheres não deveriam estudar. Essa era uma das razões pelas quais elas eram vetadas nas universidades. Elas podiam estudar, por exemplo, a economia doméstica, que as prepararia para ser boas mães e boas donas de casa, e boas esposas. Mas ir para uma universidade estudar medicina ou direito ou algum outro curso desse teor estava impedido, até que pela luta de todas as mulheres, algumas conseguiram pouco a pouco chegar para dentro das universidades, e hoje são mais ou menos 50% em todas elas. Bom, obviamente que essas providências eram todas relativas a certa camada da sociedade, não estava aplicada a todas as mulheres. Não havia exatamente esse tipo de preocupação com as mulheres da classe trabalhadora, que passavam quase o dia inteiro sob péssimas condições de trabalho e depois iam para casa, que costumava não ser um ambiente muito melhor do que aqueles que elas enfrentavam naquelas fábricas nascentes, na Europa principalmente. Quando a cisão entre o público e o privado já estava completamente implantada nas sociedades ocidentais, a separação entre homens e mulheres e seus devidos ambientes de vida também estava consolidada. Aos homens, o mundo público, a política, o comando dos negócios, o mundo do trabalho e as ruas. Às mulheres, o mundo privado, o cuidado com a casa, com as crianças, com os enfermos, com as pessoas idosas.
Esses ideais, mesmo que centrados em uma determinada classe social, passaram a reger os ideais das demais classes, com maior ou menor possibilidade de realização. Ser a rainha do lar era o reconhecimento da importância das mulheres para o bem-estar da família e da sociedade. Sendo uma construção histórica, a ideia de vida privada e pública também variava nos diferentes meios sociais. O privado era claramente uma característica mais associada à burguesia do que às demais camadas da sociedade, que muitas vezes tinham grandes dificuldades de ter uma vida privada devido às suas precárias condições de vida. Assim, como todos os fenômenos humanos, essa separação não era hermética. Público e privado eventualmente se comunicavam, apesar de todos os incentivos para que isso não acontecesse. Muitas mulheres não ficavam só espiando por trás dos muros ou das janelas. Mesmo que às vezes tivessem que usar subterfúgios para lançar-se fora de casa, não desistiam e forçavam e buscavam. A partir da segunda metade do século XIX, muitas aproveitaram a expansão propiciada pela industrialização para encontrar um lugar ao sol. Essa expansão aumentou as possibilidades dos homens que foram em busca de outros trabalhos mais interessantes, melhor remunerados, e alguns espaços ficaram vagos que imediatamente foram ocupados pelas mulheres. Só que este caminho, não é, de ocupar esse lugar abandonado, também limitou as possibilidades das mulheres de inserção no mundo do trabalho e se traduziram quase que inevitavelmente em salários mais baixos do que os recebidos pelos homens. Hoje, na contemporaneidade, essa questão aparentemente está solucionada, mas todas as pesquisas, não só no nosso país, mas em todos os países do mundo, mostram que as mulheres ainda estão concentradas em certos guetos profissionais e os homens em outros, e que o salário das mulheres quase sempre, para não dizer sempre, é menor que o salário recebido pelos homens para fazer exatamente a mesma coisa e, às vezes, tendo uma preparação, pelo menos educacional, mais elevada. Bom, a partir daí, as sociedades ocidentais e o mundo do trabalho passaram por diferentes e diversas transformações, com idas e vindas nos jogos pela sobrevivência e pelo reconhecimento social. Essas transformações, resultados de muitas lutas, causavam estranheza e, dependendo do caso, ainda causam. As posições inabaláveis de ambos os sexos foram fortemente estremecidas, mas continuam a transitar, não só no imaginário, mas também nas vivências de mulheres e homens. A figura do homem forte, provedor e chefe inconteste de sua família passou por abalos. A imagem da mãe dedicada, esposa submissa, começou a se emparelhar